Paz, gente, boa tarde. Amém. Tem sido muito bom estarmos aqui desde o sábado e observarmos aquilo que o Espírito Santo está nos propondo para esses dias e para esse tempo de conferência. E o que nós acreditamos é que, ainda que nós tenhamos momentos distintos, sábado à noite, o domingo à noite, agora esse período da tarde e o período da noite também, mas eu vejo como uma construção do próprio Espírito e vejo como sendo uma coisa só. Nós dividimos por causa do nosso tempo, por causa da nossa logística, mas eu percebo o Espírito comunicando uma coisa só, fazendo uma coisa só, porque nós temos procurado estarmos sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Não apenas trazermos algo pronto, ainda que antes de virmos aqui a gente se dedica a um tempo de oração, procuramos compreender o que Deus quer fazer, procuramos ouvir o que Deus quer comunicar, mas sempre que nós chegamos no lugar a gente percebe Deus nos dando mais clareza daquilo que Ele quer fazer. Ainda que a gente já venha com algumas coisas, mas o Senhor sempre acrescenta outras, ou dentro das coisas que nós já tínhamos pensado, Deus enfatiza alguns pontos específicos. Então isso é muito especial, entendermos que o investimento nas nossas vidas é da parte do Senhor e da parte do Espírito. Então, na medida que nós nos atentamos àquilo que o próprio Espírito está comunicando à igreja, isso nos capacita a vivermos e nos adequarmos ao propósito dele para a nossa vida em particular, cada um de nós, mas também para a igreja de forma coletiva e para as nações. Então, gostaria de destacar, como a pastora falou aqui, que o Espírito Santo está construindo algo nesses dias, Há uma linha de raciocínio que eu acredito que vem da parte do Senhor, Nós não combinamos, nós não conversamos entre nós aquilo que iríamos compartilhar, mas a gente vê o Espírito Santo organizando as coisas e fazendo com que tudo se encaixe e se torne uma coisa só. Então, gente, é esse o nosso sentimento. Então, dentro dessa construção que o Senhor começou no sábado à noite, passou pelo domingo à noite, e vamos encerrar hoje à noite com o pastor Scott, eu gostaria de continuar falando um pouco sobre a missão da igreja e o reino de Deus. A gente quer, hoje à tarde, pensar um pouquinho, continuar pensando sobre isso, sobre a missão da igreja e sobre o reino de Deus. Já foi falado bastante sobre isso, sobre a missão da igreja. O pastor Scott ontem falou muito bem sobre, muito específico, muito preciso acerca da missão da igreja. Todos nós já sabemos qual é a missão da igreja. Então hoje a gente quer só continuar agregando algumas coisas, só continuar detalhando algumas coisas, para que, como igreja, nós tenhamos cada vez mais clareza de qual é o propósito de Deus e de qual é o nosso propósito como igreja, juntamente com Deus, para que sejamos eficientes naquilo que a gente vai fazer. Tá bom? Então, hoje à tarde, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a missão da igreja e sobre o reino de Deus. Talvez a gente vá repetir alguns textos, talvez a gente vai falar de alguns pontos que nós já falamos, mas eu acho que Deus está no controle disso também. Ok, irmãos? Gente, pensando na missão da igreja, quando nós pensamos em qualquer missão, não precisa nem ser da igreja, mas em qualquer missão, quando há um planejamento, quando há uma preparação, nós temos que pensar em um início, em um meio e em um fim. Então nós entendemos que a missão da igreja
ela também tem um fim. Ela também tem a finalidade de chegar em um lugar. Nós não estamos, ao longo dos séculos, como a pastora falou aqui, como igreja, trabalhando, sem chegar em algum lugar. Deus está levando a sua igreja ao longo da história a uma finalidade, a um lugar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse caminho, sobre aonde e para onde nós estamos indo, para que possamos nos situar dentro do plano de Deus e dentro do propósito de Deus para os nossos dias, para a nossa geração e para as gerações que estão à nossa frente. Tá bom? Pensando em Mateus capítulo 24, verso 14, a gente tem falado nisso bastante nos últimos anos, sobre o evangelho do reino de Deus e sobre o fim. Eu acho importante nós associarmos o tema evangelho do reino de Deus e o fim. Nos últimos anos, o Espírito Santo começou a falar conosco, mais uma vez, já falou em outros tempos, em outros momentos, em outras gerações, mas especificamente com a nossa geração, o Senhor tem falado sobre o fim. Não é? Parece que temos muitas evidências, parece que temos muitos sinais, tanto bíblicos, tanto de coisas que nós vemos se cumprindo, como da própria sociedade a qual nós estamos inseridos, como dos telejornais que nós assistimos. Tudo isso está nos mostrando e nos revelando que nós estamos cada vez mais próximos do dia do Senhor. Então, quando Jesus fala e ensina justamente sobre o fim, quando ele está falando sobre essas coisas, porque ele foi inquirido pelos discípulos acerca do fim, e aí nós entramos em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, são dois capítulos escatológicos, onde Jesus está ensinando sobre escatologia. No verso 14 do capítulo 24, ele dá um detalhe que para nós é muito importante, que é: quando será o fim? E um dos detalhes é: o fim será quando o evangelho do reino de Deus for pregado a todas as nações. Mais especificamente, o versículo fala assim: e será pregado este evangelho do reino de Deus a todas as nações, então virá o fim. Então, ou seja, depois virá o fim. Sem a pregação do evangelho do reino de Deus, não vem o fim. Não se conclui a missão. Justamente a conclusão da missão que nos foi atribuída pelo nosso Senhor é pregarmos o evangelho do reino de Deus a todas as nações. Falando em outras palavras, associando com Mateus 28, que nós pensamos e meditamos também nesses dias, enquanto a igreja não discipular as nações, que é a mesma coisa que fazer discípulos de todas as nações, enquanto nós não discipularmos as nações com o evangelho do reino de Deus, é importante esse detalhe, não é discipularmos as nações com o nosso evangelho, ainda que eu acredite que no evangelho que nós pregamos tem um pouco de nosso também, da nossa revelação, daquilo que nos é confiado, por isso que Paulo fala sobre o meu evangelho. Mas há uma necessidade de discipularmos as nações com esse evangelho que é do reino de Deus. E isso vai provocar o fim. Eu acho inútil nós pensarmos em escatologia e pensarmos no que seja ou de que forma seja, se isso nos deixar em uma posição passiva. Não tem utilidade nenhuma nós pensarmos escatologia se nós continuarmos passivos diante da escatologia que nós temos. Vai servir só para uma coisa:
para nós ficarmos discutindo e debatendo quem tem razão. E eu acho que não é essa a finalidade. A finalidade é entendermos o que nós devemos fazer para atrairmos essa realidade, para cooperarmos com o objetivo da missão de Deus, juntamente com a missão da igreja. Vocês estão prestando atenção que a gente sempre está construindo uma linha de raciocínio visando uma prática, visando um desdobramento, visando uma conduta, um comportamento, um estilo de vida. Porque senão a gente vai ficar bastante inteligente, bastante sabido, mas não vai edificar muita coisa. Pelo contrário, talvez gere um monte de soberba no nosso coração, que só nos vai levar ao declínio. Então, gente, tudo isso é para que possamos ter uma posição. Por que estamos em uma conferência de missões? Para que nós possamos... Quando que termina? Terça-feira. Para que nós possamos, na quarta-feira, cooperarmos com a nossa vida, com tudo que somos e com tudo que temos, com a missão de Deus. Essa é a finalidade. O fim não está aqui. Nós já erramos nisso no passado, onde tivemos reuniões poderosas, derramares poderosos, mas o fim era a reunião. E o nosso fim não é a reunião, o nosso fim é cumprirmos o propósito do nosso Pai para nós como igreja. E nesses dias a gente está simplesmente tentando entender como isso funciona, de que forma nós podemos nos engajar de forma clara e objetiva para que nós sejamos pontuais, efetivos e eficientes. Para que nós não fiquemos perdidos, sem saber para onde nós estamos indo. Tá bom, gente? Então, a missão da igreja, que é discipular as nações com o evangelho do reino de Deus, vai nos levar ao fim. Qual o fim? O fim daquilo que a Bíblia chama desta era. O fim desses dias aos quais o mundo tem sobre ele um príncipe que influencia e que traz caos, violência, morte, pecado, distanciamento de Deus e da sua vontade. Então, a pregação do Evangelho de Reino de Deus e o discipulado das nações fará com que o governo dos principados e das potestades que estão sobre as nações cesse, termine, acabe. É para esse lugar que nós estamos indo. Por isso que a nossa missão é muito importante. Por isso que o engajamento da igreja com as nações é muito importante. Porque nós somos a instituição que Deus levantou na terra para trazer o seu reino. E o reino de Deus sempre vai se opor ao império das trevas. O reino do Filho do seu amor vai se opor ao império das trevas, inevitavelmente. Então, inevitavelmente, como igreja, nós vivemos guerra espiritual. E nós temos pensado em guerra espiritual de forma mais prática, não de forma mística. Você pode fazer guerra espiritual sem saber o nome de todos os demônios que são mencionados por aí. Toda vez que você se posiciona a favor do reino de Deus e da vontade de Deus, contra todo domínio das trevas, isso é guerra espiritual. Então, quando você se posiciona contra a tua carne, isso é uma guerra espiritual. É o que Paulo fala, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então é muito prático, muito dinâmico. E nós estamos engajados nisso. E precisamos ter consciência dessas coisas. Porque se nós vamos para uma guerra sem saber que nós vamos guerrear, sabe o que vai acontecer? Nós vamos apanhar.
desnecessariamente. Então nós temos que ter consciência da nossa missão, do que nós estamos inseridos, por quê e para quê. Para que nós sejamos pontuais, para que nós sejamos precisos, para que nós sejamos eficientes. Então, um consolo para nós é que em Mateus 28, nós vemos que Jesus começa falando que toda a autoridade foi dada para ele nos céus e na terra, e a partir disso ele comissiona os discípulos dizendo: ide por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. E no final é o mais legal de tudo isso. No final é: eis que estou convosco até a consumação do século. Eis que estou convosco, em outras palavras, até o fim. Até o encerramento desse período, dessa fase. Então, nós não podemos achar que nós vamos cumprir a missão da igreja sem o Senhor da igreja. É uma pretensão nós acharmos que nós vamos cumprir a missão da igreja sozinhos, sem o Senhor da igreja. Na verdade, é uma promessa para nós, é uma garantia, porque Ele sabe que a nossa missão é complexa. Então Ele garante a nós que Ele estaria conosco todos os dias ao longo da nossa jornada, cumprindo a nossa missão. Ele está conosco. E aí nós pensamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18, onde Jesus fala a Pedro que Ele está edificando a sua igreja. Sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, quem está edificando a igreja? Jesus está edificando a igreja. Ele fala isso em Mateus capítulo 16. Mas Paulo também diz que os santos edificam a igreja. Então percebe que biblicamente há uma interação entre nós e o Senhor. Há um trabalho em conjunto entre a igreja e o Senhor da igreja, por meio do Espírito. Ele está edificando a sua igreja, mas nós também edificamos. Como que nós vamos edificar a igreja? Prestando atenção em como Ele está edificando a igreja, para que nós não simplesmente venhamos a construir aquilo que a gente acha certo, da forma que a gente acha correto, ou do jeito que dá certo, ou do jeito que está na moda. Ele está edificando a sua igreja. E Paulo fala em 1 Coríntios 3, que de Cristo nós somos cooperadores. Então é importante nós prestarmos atenção em como Cristo está edificando a sua igreja, e a nossa função é simplesmente cooperarmos com aquilo que Ele está fazendo. Esse é o nosso desafio, vermos o que Ele está fazendo. Por isso que nós precisamos ver, por isso que nós precisamos nascer de novo, porque nós só vamos ver se nós nascermos de novo. É a maneira a qual Jesus trabalhava. Ele diz assim: eu faço o que vejo o meu Pai fazendo. Tudo que nós fizermos fora disso, nós vamos nos equivocar. Nós precisamos fazer o que o Pai está fazendo.
nós precisamos nos unir a Ele, nós precisamos cooperar com Ele. Essa é a nossa função. Cooperadores. Somos cooperadores, não somos senhores da obra, muito menos senhores da igreja. Nós somos cooperadores. Deus está fazendo algo na terra. O reino dele está se expandindo sobre as nações. O reino dele é muito maior do que nós. E Deus vai fazer isso, seja comigo ou seja semigo. Ele vai fazer. Agora nós temos a oportunidade de nos tornarmos participantes a um propósito e a um projeto que é muito maior do que os nossos propósitos e os nossos projetos pessoais. É uma oportunidade, é um privilégio, é um prazer, é uma realização fazermos parte do projeto de Deus para a terra, sermos cooperadores da obra de Deus na terra, daquilo que Cristo está fazendo na sua igreja e através da sua igreja para as nações da terra. Então, meus amados, nós precisamos começar sobre esse fundamento de que Ele está fazendo algo na história. Deus está cumprindo a sua vontade na história. E nós temos a oportunidade de cooperarmos isso no nosso tempo e no nosso espaço. Amém, gente? E aí eu queria que nós pudéssemos abrir um texto que a gente leu ontem, mas queria que a gente pudesse ler de novo, Romanos capítulo 8, no verso 16. Maravilhoso que entendemos ontem, né, sobre a nossa identidade de sermos filhos, escravos e herdeiros. Maravilhoso compreendermos que precisamos de um pleno equilíbrio para que a gente possa caminhar de forma adequada. E o capítulo 8 de Romanos fala muito sobre isso, sobre a nossa filiação. E traz alguns detalhes importantes que eu queria pensar com você hoje um pouquinho para a gente introduzir essa mensagem. Verso 16 do capítulo 8 diz: o próprio Espírito, Espírito aqui com E maiúsculo, né? O Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ter a consciência de que você e eu somos filhos é uma revelação do Espírito. É o Espírito de Deus revelando ao nosso espírito. Não é uma coisa racional, é uma revelação espiritual. Então, somos filhos, amém, gente? Amém. Aprendemos muito sobre isso ontem, sobre o equilíbrio dessa identidade. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Aprendemos muito sobre isso ontem também. Herdeiros de Deus, presta atenção nisso. Somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus, e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, gente?
Maravilhoso isso, não é? É uma revelação tremenda. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda completamente, o nosso relacionamento com Deus muda completamente. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas o que significa isso, meus irmãos? Pensa no seguinte: a Bíblia fala de Jesus como o unigênito. É assim ou não é? O que é unigênito? Único. Então, nós vemos em um determinado momento que Jesus é o único Filho de Deus. O único. Mas a gente sabe que depois ele passa a se tornar o primogênito, que fala de ser o primeiro. Ele é o único, depois ele se torna o primeiro. Por quê? Porque se ele é o primeiro, significa que virão outros. Não é? Não é assim? Só que um detalhe cultural aqui, para a gente entender essa passagem, é que para o judeu, o primogênito, ele tem direito a algo que se chama porção dobrada. A herança do filho judeu primogênito é dobrada. Então, se eu sou o mais velho da minha casa, a minha herança será maior do que a herança do meu irmão ou dos meus irmãos. Eu terei direito a uma porção dobrada. Só que há um detalhe interessante aí. Quando o judeu adota a um filho, o filho adotivo, ele vem para o mesmo lugar e para a mesma posição do filho primogênito. Então, imagina eu e a Adna, nós já temos um filho, e esse filho teria a porção dobrada. Ou então nós temos um filho, nós temos dois filhos, um tem porção dobrada e o outro não. E nós adotamos um terceiro. O terceiro, ele vem para a posição no que diz respeito à herança do primeiro. E ele passa a ter também porção dobrada. Então, quando Paulo está falando que nós somos herdeiros de Deus, e depois ele não fica apenas no herdeiro de Deus, quando ele fala co-herdeiro com Cristo, ele está falando assim, a mesma herança de Cristo, que é o primogênito, é de vocês também. Porque nós nos tornamos juntamente com Ele co-herdeiros. Ótimo. Então somos co-herdeiros juntamente com Cristo. E aí, nós pensamos no Salmo de número 2, verso 8, que é um salmo messiânico. E lá o salmista fala assim: pede-me, e te darei as nações, e as extremidades da terra por possessão. É um salmo messiânico, é uma oração, é o pai falando para o filho, para Cristo: pede-me, e te darei as nações da terra, e as extremidades por possessão. Então, quando nós olhamos para Israel, nós vemos que eles tinham uma herança. Qual era a herança? A terra prometida. Era assim ou não é? Eles trabalhavam para chegar e se apropriar da promessa, que era a terra, que era a Palestina, que nós conhecemos hoje. O salmo messiânico está falando assim: pede-me e te darei as nações da terra por herança. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós somos reis e
sacerdotes, aquilo que nós falamos um pouquinho no sábado. Por quê? Por causa das nações da terra que são a nossa herança, juntamente com Cristo. Agora, tem um detalhe importante: se nós não entendermos corretamente a nossa autoridade, tudo que nós compreendermos sobre essa palavra, nós vamos aplicar de uma forma equivocada. E como nós dizemos, que aí o tiro pode sair pela culatra. Em vez de ser bom, pode ser extremamente negativo. E é o que eu vejo em muitos casos acontecendo. Nós precisamos ter a consciência da autoridade a qual Cristo deu à igreja. Precisamos ter ciência disso, da nossa autoridade, do nosso papel, de quem nós somos em Deus e por causa do seu Filho, do que Ele conquistou para nós, da posição a qual Ele nos colocou. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber sobre reino e sobre sacerdócio. Só que, quando pensamos na autoridade que está sobre a igreja, nós precisamos entender como essa autoridade funciona, porque senão nós vamos aplicá-la de forma equivocada e será desastroso. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que a gente vai ler agora e comentar um pouquinho. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22. Porque sem esse fundamento, tudo que nós construirmos pode dar errado. Lucas capítulo 22, verso 24. Existe uma autoridade sobre nós como igreja, amém, irmãos? O desejo do nosso Pai é que sejamos um reino sacerdotal, amém? Isso fala de autoridade, ok? Temos uma autoridade que é delegada pelo nosso Pai a nós. Agora vamos pensar um pouquinho nessa autoridade. Capítulo 22 de Lucas, verso 24. Volto a enfatizar, isso é fundamento para nós, gente. Tudo que você for fazer dentro da missão de Deus precisa estar construído sobre isso aqui. Tá bom? Verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão, entre si quem? Os discípulos. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Em outras palavras, há uma disputa aqui. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais relevante? Então a gente começa a perceber que aquilo que nós vemos nos nossos dias não é novo. Não é? Disputa, ciúmes, para ver quem é o mais importante, quem é o mais relevante, quem tem o maior ministério. Não é assim? Não vemos isso? Esses dias nós ficamos sabendo que uma determinada pastora de um determinado ministério lá em João Pessoa, ela foi orar, e dentro da oração dela, muito quebrantada, ela falou: Deus, nós profetizamos que esse templo será o maior e o mais bonito dessa cidade. Por que o templo deles tem que ser o maior e o mais bonito da cidade? Não pode ser o mais ou menos?
Não pode ser o mais feio? Tem que ser o maior e o mais bonito? É mais ou menos isso aqui. Uma disputa entre os discípulos para ver quem é o maior, quem é o mais relevante, quem é o mais importante. Não é? Aquela história, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Eu estou satisfeito com a minha casa até o dia que o vizinho constrói uma casa melhor que a minha. O meu carro está bom até o dia que o vizinho compra um carro melhor que o meu, aí eu tenho que comprar um carro melhor que o dele. Em todo tempo, essas coisas estão acontecendo, inclusive na vida da igreja. E não são coisas novas, são coisas que já existiam entre os discípulos. Uma discussão para ver quem era o maior. E aí vamos ver como que Jesus trata essa situação. Verso 25, mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Presta atenção comigo. Os reis dos povos, está falando de uma maneira de governar segundo o mundo. Os reis mundanos, o modelo de governo mundano, o modelo de autoridade mundana, os reis dos povos dominam sobre eles. O dominar aqui traz um contexto de ter poder e controle. Os reis dos povos têm poder sobre as pessoas e controlam as pessoas. E aí depois ele fala ainda mais. E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Eu traduziria isso aqui. E os que exercem autoridade segundo o modelo mundano têm necessidade de uma cultura de bajulação. Os reis dos povos dominam, exercem controle e têm uma necessidade de serem bajulados pelo povo a qual eles exercem a autoridade. É assim ou não é? Nós vemos isso na política, por exemplo. E política, não existe política apenas no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. Existe política em todos os lugares. Em uma empresa existe política, porque existe governo ali, existe influência. Então, quando Jesus está falando sobre como não fazer, ou melhor, ele está falando, olha, vocês estão aí disputando para ver quem é o maior, e vocês estão agindo exatamente segundo a maneira de pensar, governo e autoridade deste mundo. Porque vocês querem ser o maior. Porque vocês querem dominar, controlar. Porque vocês querem ser bajulados. E deixa eu te contar um segredo aqui, meu irmão. Porque você vai ser líder. Ainda que seja da sua vida. Pelo menos sua vida você vai ter que liderar. Debaixo da liderança de Deus. Mas alguma coisa você vai liderar. Deixa eu te contar um segredo, para a gente guardar o nosso coração. Líder gosta de bajulação. Líder gosta disso. Que palavra, pastor, tremendo. Essa palavra foi a mais poderosa dos últimos anos. Uau! Esse ministério é relevante para as nações.
Uau! Não conheço um líder como você. Gente, precisamos vigiar com isso. Não podemos entrar nessa onda, não podemos ser alimentados por isso. Porque vai chegar uma hora que o povo vai parar de te bajular. Principalmente se você quiser fazer a vontade de Deus. E aí quando nós quisermos fazer a vontade de Deus e o povo deixar de nos bajular, a gente vai precisar estar bem posicionados e bem convictos daquilo que somos. Mas vamos em frente. Verso 25. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Então ele está confrontando dois modelos de governo e de autoridade. O modelo de governo e de autoridade do mundo é controle e bajulação. Me bajula e eu te controlo. Falando português, puxa o meu saco e eu te dou aquilo que você quer. Faz o que eu mando e você colherá alguns benefícios. Modelo de governo e de autoridade do mundo. Mundano. Nós vemos esse modelo em tudo. É só nós prestarmos atenção que a gente identifica isso. E os discípulos, quando estavam querendo ver quem seria o maior, Jesus falou, tá bom, eu vou ensinar vocês como serem os maiores. Mas os maiores segundo o modelo do governo de Deus. Eu vou ensinar vocês segundo o modelo de autoridade do céu, não da terra. Então, quer ser o maior? Seja o que sirva. Então, o modelo de autoridade de Deus é serviço. Quer ter autoridade? Sirva, seja servo de todos. O que o pastor Scott pregou ontem, somos devedores de todos. Então, quando nós falamos igreja, nós temos autoridade delegada por Deus. Aperta a tecla SAP do controle remoto e entende assim: igreja, nós temos a responsabilidade de sermos servos de todos. E não precisamos ser o maior ministério e o mais bonito. Precisamos ser o mais servo. Isso é êxito, segundo a missão de Deus. Verso 27, só para a gente concluir aqui. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Segundo a mentalidade mundana. Quem é maior? Você, quando você vai num restaurante chique e pede o prato mais caro, ou o garçom que está te servindo ali por um salário mínimo? Segundo a mentalidade mundana, você que é o maior. Quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos, eu não vou ler também, porque senão a gente vai se estender muito, João capítulo 13, nós vemos a ceia e vemos Jesus cingindo-se com uma toalha e lavando os pés dos discípulos, e depois ele fala assim: bem-aventurado vocês serão, se vocês praticarem.
aquilo que eu tenho ensinado. Então, qual é o modelo de liderança e de autoridade? Nós vemos isso em Mateus 28, Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como vai se desenvolver a nossa autoridade como igreja? Será nos submetendo a Deus, como Jesus se submeteu ao Pai, e sermos servos uns dos outros. Em outras palavras, o modelo do ministério de Jesus é servindo mesas e lavando pés. Mas parece que é difícil nós entendermos isso, porque quando nós pensamos em autoridade, em governo, a última coisa que nós pensamos é lavar o pé de alguém ou servir a mesa de alguém. Nós pensamos nas pessoas fazendo aquilo que a gente manda, aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Nós pensamos em pessoas nos servindo. Porque o que tem acontecido com os ministérios? Todo ministério ele surge com uma finalidade, de ser uma expressão de serviço a Deus. Então, pessoas servindo a Deus. Só que muitas vezes o que acontece? O ministério se torna um Deus, e as pessoas deixam de servir o verdadeiro Deus e passam a servir o Deus dos ministérios. E o ministério se torna o Senhor, e começa a agregar aqueles que vão bajular, aqueles que o ministério irá controlar. Então, amados, se nós não reprogramarmos a nossa mente para entendermos autoridade e governo segundo o padrão de Deus, nós não vamos exercer a autoridade e o governo que Deus delegou à igreja. E nós não vamos discipular as nações. Então é importante nós entendermos isso, gente. Serviço. Sabia que eu acho que nós deveríamos trocar a palavra ministério por serviço? Eu acho mais adequada. Eu acho mais simples, como o pastor Scott falou ontem. Em vez de falarmos qual é o teu ministério, falarmos qual é o teu serviço. Qual é o teu serviço? Em vez de perguntarmos qual é o teu título, qual é o teu serviço? Como você coopera com Deus? Como que você serve pessoas? Qual a mesa você serve? Quais são os pés que você lava? Isso vai nos levando para essa posição necessária que o pastor Scott falou ontem, de simplicidade, de humildade. Simplicidade e humildade. Porque só tem disposição de servir quem for simples e quem for humilde. Sabe qual vai ser a maneira mais eficiente de nós pregarmos o Evangelho e discipularmos as nações? Servindo as pessoas. Se você pregar para uma pessoa, você pode encontrar muita resistência. Mas se você servir a uma pessoa, ela vai abrir o coração para você.
Às vezes, para nós ganharmos o coração de algumas pessoas, a gente vai ter que carregar móvel nas costas, fazer mudança. Sendo bem prático. Ô irmão, você está mudando? Vamos lá, vou te ajudar. Você não tem condição de contratar pessoas, estou vendo que você está ralando. Eu vou parar o que eu estou fazendo e vou lá te ajudar com a tua mudança. Serviço. Serviço, gente. Precisamos encarnar isso, em nome de Jesus. Serviço, eu quero enfatizar isso. Esse é o nosso modelo de autoridade, obediência e serviço. Obediência a Deus e serviço uns aos outros. Dessa forma que funciona o reino de Deus. Porque Jesus veio aqui na terra fazer o quê? Servir. Não é isso que Paulo fala? Para termos o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas que a si mesmo se humilhou, se esvaziou, se tornando servo até a morte de cruz. Então, nós precisamos, no século 21, em dias da tecnologia avançada, nós temos que parar de querer inventar a roda e fazermos aquilo que a Bíblia diz que temos que fazer. Seguirmos o modelo de Jesus, de serviço, de obediência. E isso é autoridade. Por mais que às vezes a nossa autoridade não pareça que seja autoridade. Sabe por quê? Porque a nossa autoridade não é com controle. A nossa autoridade é com serviço. Então, algumas vezes você vai ter que servir pessoas sem a pessoa saber que você está servindo ela. Sabe aquelas coisas despretensiosas? Irmão, vou comer uma pizza com você, mas Deus já te falou que aquele irmão está precisando conversar, e você vai comer uma pizza sem querer comer a pizza, sem ter dinheiro para comer pizza, mas você investe o dinheiro que não tem, e o tempo que também às vezes não tem, com o pretexto de estar com o irmão, porque aquele irmão precisa falar algumas coisas. Só que se você falar, irmão, deixa eu te servir, o irmão vai falar, não precisa me servir. Então isso acontece toda hora, gente. Servindo a pessoas. Essa é a nossa autoridade. E eu entendo que isso faz parte da missão da igreja, de discipular as nações. Só que nós falamos que Mateus 24 e 25 são textos escatológicos. E dentro de Mateus 25 tem uma parábola, que é a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, Jesus fala assim, que... Como é que é? Me deu um branco agora, como é que ele fala? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Ele fala sobre o servo fiel. Muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Parábola dos talentos. E aí a gente aplica isso normalmente ao quê? Deixa eu ser fiel aqui na... Eu não tenho muito dinheiro não, mas deixa eu dar o meu dízimo que é pequenininho, mas vou ser fiel, porque eu tenho só um pouquinho, mas eu vou dar o dízimo. Porque aí Deus vai me colocar sobre o muito. Aí eu vou ter um dízimo bem grandão. Não é? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que muitas vezes é pregado, é ensinado? Deixa eu ser fiel nessa função aqui, simples, porque Deus vai me colocar sobre o muito e eu vou ser gerente dessa empresa, desse departamento, desse setor. A gente aprende assim muitas vezes. Mas eu gostaria de pensar com você que isso aqui é escatológico. Sejam fiéis no pouco,
que sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Em que sentido é escatológico? No sentido de que nós temos a missão de discipularmos as nações. Mas deixa eu te contar uma coisa. É possível que nós não iremos conseguir transformar todas as nações. Talvez a gente consiga alguns lugares, alguns contextos, mas todas as nações nós não vamos transformar. A igreja não vai exercer sua influência sobre o mundo inteiro e vai ser tudo paz e amor. Só que se nós pensarmos assim, se a nossa missão não vai ter êxito, é melhor nem começarmos. A primeiro momento gera-se uma frustração. Porque nós estamos o tempo todo falando sobre cidades, estados, regiões e nações. Não é? O nosso discurso está automático, a gente nem pensa mais. Todo o tempo a gente está falando sobre cidades, regiões, nações. Quantas vezes nós falamos aqui nações da terra? Quantas vezes nós oramos aqui pelas nações da terra? E eu acredito que o nosso pensamento tem que ser assim. Mas é possível que nós não consigamos transformar as nações da terra. Mas no pouco que Deus nos confiar no que diz respeito ao discipulado das nações e a sua transformação, nós precisamos ser fiéis. Isso é ser fiel no pouco. Não conseguiremos mudar o mundo. Mas, naquilo que está sobre a nossa esfera de atuação, nós temos que ser fiéis. Mas, nós não podemos crer que a igreja vai transformar o mundo, mas nós temos que continuar discipulando as nações, crendo que Deus transformará as nações. Por isso que no início nós falamos que o nosso trabalho e a nossa missão, ela está interagindo com Deus. Porque nós vamos fazer aquilo que está sobre a nossa esfera de atuação. E Deus fará aquilo que não nos cabe. Porque existem limites para nós. Algumas coisas estão sobre a nossa responsabilidade, outras coisas estão sobre a responsabilidade de Deus. E nós precisamos saber isso. Até onde vai a nossa incumbência? E a partir da onde começa a de Deus? Crendo que nós estamos cooperando com Ele, trabalhando em conjunto, interagindo em tudo, porque Ele está edificando a sua igreja. Amém, gente? Ótimo. Estamos juntos até aqui? Gente, deixa eu falar uma coisa, é meio chato esse assunto, e eu sei que é, porque não te promete muita coisa, mas é necessário, porque nós estamos numa conferência de missões. Não é? Então, se a gente quer fazer missões, se nós queremos ser flechas nas nações da terra, a gente precisa saber dessas coisas. Tá? Então, ok. Igreja, missão, discipular as nações. Isso vai atrair o fim dessa era, o fim do domínio do mal sobre as nações. Até aqui é a nossa parte, servos de todos. Agora eu queria entrar numa segunda parte, que nós vamos falar sobre a parte de Deus.
a partir desse fundamento, que nós estamos cooperando com Deus e Deus está cooperando conosco, nós estamos interagindo em uma coisa só, rumo a um objetivo, rumo a uma finalidade, que é uma finalidade de Deus, dada por Deus, e nós estamos cooperando com isso. Então, abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 2, para nós vermos um pouquinho da parcela de Deus. Nós vamos ler alguns textos e encerramos. Esse aqui é o sonho que Nabucodonosor teve, onde Deus mostra para ele o fim, porque ele começa a se questionar de como seria o fim, e Deus mostra para Nabucodonosor como será o fim. Só que Deus fala com ele por meio de sonho e por meio de uma linguagem misteriosa, uma figura. Ele não fala de forma clara, ele usa metáfora, ele usa um símbolo. Então Nabucodonosor, ele sonha, e o sonho dele é de uma grande estátua, e essa grande estátua, ela tem a cabeça de ouro, os ombros e o peito de prata, a cintura de bronze, e o cinturão assim de prata e de bronze, as pernas de bronze e os pés de bronze misturado com barro. Mais ou menos isso, para a gente não precisar ler o texto todo. Então esse sonho choca Nabucodonosor e ele chama ali na Babilônia todos os magos, os feiticeiros, para interpretarem o sonho. E aí está Nabucodonosor lá, muito, vou usar um termo que a gente usa lá em Minas, muito bolado com o sonho, sem entender, assustado, o que é aquilo? Alguém já sonhou com alguma coisa assim que, meu Deus, o que é isso? E Nabucodonosor estava assim. Então ele chama todos os sábios, os encantadores, os magos da Babilônia, e esses vão até ele e falam assim: olha, Nabucodonosor, nós viemos aqui, nós vamos te ajudar. Fala aí, o que você sonhou? Aí Nabucodonosor não era bobo nem nada, falou: é o seguinte, eu não vou te contar o que eu sonhei, porque eu quero saber se aquilo que você vai me falar é verdadeiro. Então, para eu saber que o que você está me falando de fato é uma revelação, você vai ter que me contar o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. Não era bobo Nabucodonosor, né? Você vai me contar o que eu sonhei e o que significa. Porque senão você pode inventar um significado da tua cabeça e me enganar. Então eu quero saber o que eu sonhei e o que significa. Mas, caso algum de vocês não me conte nem o que eu sonhei, nem o que significa, eu vou decretar a morte de todos vocês. Vocês vão morrer. E aí o que acontece? Daniel e seus amigos estavam na Babilônia e eram como pessoas sábias, cotadas como pessoas sábias ali. E o decreto de morte se estende até Daniel. Daniel fala: peraí, eu vou clamar ao Deus do céu para que me revele o sonho. Peça para Nabucodonosor esperar um pouquinho aí, que eu vou clamar ao Deus do céu. E ele reúne os seus amigos e vão orar acerca do sonho e acerca da revelação. Deus dá
o sonho, mostra para Daniel o que Nabucodonosor sonhou e o que significava. Daniel vai até Nabucodonosor e conta para Nabucodonosor o que ele sonhou. Só que, um detalhe importante, que eu não mencionei no início, o sonho era essa estátua, mas no sonho ele via também uma grande pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, sendo atirada aos pés dessa estátua, e essa estátua caindo, e essa pedra se transformando em uma grande montanha. Você pode ler depois lá, está no capítulo 2 de Daniel, tá bom? Tudo que eu estou falando está aqui, viu? Vamos ver o verso 17 e 18, gente, para não ficar só nas minhas palavras. Ó. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Ótimo. Verso 29 ao 33. Daniel falando para Nabucodonosor: Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, e os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Verso 38, gente. Deixa eu ver aqui. No final do verso 38, ele fala assim, a última frase do verso 38. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, e um quarto reino, e ele vai falando aqui sobre outros reinos. Mas o que ele falou para Nabucodonosor? Essa estátua que você viu, com essas 4 divisões, ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro, falam de 5 reinos. Essa é a revelação do sonho. Deus te mostrou 5 reinos. Desses reinos, você é a cabeça de ouro. Você é a cabeça de ouro. Depois de ti virão outros reinos. Há uma interpretação histórica, gente, que fala que Nabucodonosor, o texto fala sobre isso, ele é o cabeça de ouro, dessa estátua que ele mesmo viu. Isso foi entre 607 a 539, foi o tempo do reino da Babilônia. Depois veio outro reino. São todos reinos que dominam sobre as nações. Depois vem outro reino,
que talvez o peito de prata, que é a Pérsia, aproximadamente de 539 a 331. Depois vem os quadris de bronze, que é a Grécia, 331 a 168, mais ou menos, antes de Cristo. Depois, as pernas de ferro, que é Roma, de 168 a 476 depois de Cristo. Lembra quando Cristo nasceu, quando Jesus nasceu, qual era o império dominante? Roma. Inclusive a crucificação era uma lei romana. Então são reinos, nós falamos de 4 reinos aqui: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Por fim, tem um 5º reino, que é Roma, que fala de Roma, que é o barro, que é o bronze, ou melhor, desculpa, o ferro, misturado com o barro. Então esse 5º reino tem alguma coisa a ver com Roma, se essa interpretação for a mais adequada. Tem alguma coisa a ver. Eu acho que pode ser a União Europeia. Acho, tá bom? Mas são 5 reinos poderosos sobre a terra. Nós estamos falando de mais de um século aí, né? Só que de tudo isso, dessa visão que ele viu, de todos esses reinos que dominaram sobre as nações, a cabeça era babilônica. Então, nessa estátua, todos esses reinos, a maneira de pensar é uma maneira babilônica. Essas nações que estão dominando sobre as nações da terra têm uma só maneira de pensar, que é Babel. E aí você vê várias referências nas escrituras sobre Babel. A primeira delas é Gênesis 11. Não é? Vamos construir uma torre para tocar ao céu, para fazer o nosso nome conhecido, para que nós não sejamos espalhados pelas nações. Então, essa é uma maneira de pensamento babilônico. Resumindo, como é o pensamento babilônico? Como é o funcionamento? Tudo que se organiza entre si com a finalidade de se opor à vontade de Deus. Porque o que Deus falou para Adão e depois para Noé? Crescei, multiplicai e enchei a terra. E a torre tinha qual finalidade? Não ser espalhado sobre a terra. Então é um sistema bem organizado que Deus teve que trazer confusão de tão organizado que eles estavam, tendo como finalidade ficarem ajuntados, em oposição a que Deus havia falado de multiplicar e encher a terra. Então esse é o pensamento babilônico. Todo tipo de organização que se opõe à vontade de Deus. Babilônia é a maneira de pensar mundana, porque nós vemos Babilônia em Apocalipse caindo. Sim ou não? Então nós não necessariamente estamos falando de um lugar, mas nós estamos falando de um sistema que está operando no mundo, na sua cultura, nos seus costumes, nas suas qualidades, na sua maneira de pensar, tudo isso. O que nós vemos hoje, ideologia de gênero, é pensamento do quê? Da onde? Babilônia. É uma maneira de pensar, mundana. E várias outras coisas, né? Ok. Mas o interessante disso tudo é que ele vê
uma pedra que não foi manuseada com mãos humanas, atingindo aos pés dessa estátua. E essa estátua caindo. Nós estamos falando de reinos, gente. Não é isso? Reinos. Uma pedra atingindo os pés dessa estátua e essa estátua caindo. E aí vamos para Isaías 2. Mais 2 textos, eu já estou encerrando, gente. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, a visão de Nabucodonosor era a respeito do quê? Daquilo que viria depois. Isaías está falando o quê? Nos últimos dias. Então, essa profecia é para o nosso tempo ou ela já foi cumprida? Nos últimos dias. Acontecerá que o monte da casa do Senhor, a pedra se transformou em quê? E a pedra fez o quê? Atingiu a estátua e a estátua caiu. Não foi assim? E a estátua fala de reinos deste mundo, que tem uma mentalidade babilônica. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na sua luz. O que Isaías está falando dos últimos dias? Está falando sobre o monte da casa do Senhor sendo levantado. As nações sendo atraídas para esse lugar. E o Senhor ensinando aos povos. E depois fala sobre trocar as armas, estou parafraseando, espadas e lanças, em ferramentas de arado. Ou seja, não haverá mais guerra. Não haverá mais violência. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que a igreja não vai resolver o problema do mundo. Eu quero dizer que a igreja não vai entrar na ONU e vai necessariamente, como instituição, influenciar a ONU. Me desculpa se eu estou sendo um pouco pessimista, mas eu acho que não. Talvez você possa influenciar alguma pessoa dentro da ONU, ou você mesmo ser uma pessoa enviada por Deus ali. Isso eu creio. Mas a ONU como instituição, eu não tenho muita esperança. Porque para mim ela é organizada num sistema com mentalidade babilônica. Tá bom? A ONU é injusta, viu? Não é justa, segundo o modelo de Deus. Não tenha esperança nisso, gente.
ainda que Deus use todas as coisas, e ainda que possa sim fazer coisas boas. Mas essa pedra se transforma em uma grande montanha, o monte da casa do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer que Jesus vai voltar. Eu estou querendo dizer que Ele vai reinar. E eu estou querendo dizer que Ele corrigirá muitas nações. E eu estou querendo dizer que as nações da terra terão paz. Por isso Ele é o príncipe da paz. E o que eu estou querendo dizer é que aquilo que nós estamos começando, ou não estamos começando, né? Cooperando, ou aquilo que Ele começou lá na cruz do Calvário, Ele vai terminar como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Então o que eu quero dizer é que talvez nós não vamos transformar as nações, mas Ele vai. E nós precisamos ter a consciência disso, para que nós sejamos fiéis naquilo que nos é dado hoje, na nossa responsabilidade. Estou falando de um reino geopolítico, gente. Eu estou falando de Jesus reinando sobre a terra. Não é algo que eu não sei o que é, ou aonde é, ou como é. Talvez você não vá andar em ruas de ouro e viajar entre as nuvens. Mas talvez você vai ser um grande cooperador de Cristo para trazer paz à terra, no reino dEle. O que vai determinar isso será a tua fidelidade hoje. Porque deixa eu te dizer uma coisa, salvação é graça, é favor. Só que galardão não é a mesma coisa que salvação. E agora deixa eu falar a minha heresia particular aqui. Penso eu, acredito eu, posso estar errado, que o nosso galardão será a nossa autoridade no reino do Senhor. O quanto nós teremos de autoridade no reino do Senhor. E o que vai determinar o quanto nós teremos de autoridade depois que o Senhor voltar e reinar sobre as nações, nesse tempo, a qual a Bíblia chama de milênio, o que vai determinar a nossa autoridade nesse tempo será a nossa fidelidade no pouco que se chama hoje. Isso é ser fiel no pouco. Lembra quando o Senhor dá autoridade sobre 10 cidades? Acho eu que seja isso. Por isso que nós estamos falando que nós não vamos entrar na eternidade, nós já estamos. Porque a eternidade é conhecer o Senhor e o seu Cristo. Então há uma continuidade. E aí nós começamos a entender o que de fato é ser rei e sacerdote. Eu não sei se vocês estão me acompanhando onde eu estou indo, gente, mas é revelação isso, é pelo Espírito você vai pegar. Último texto para a gente acabar, gente, Salmo de número 2, já estou me estendendo muito. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam. Lembra da estátua dos reinos? Os reis da terra se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Verso 4. Então até aqui, os reis da terra conspiram contra o Senhor. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Senhor olha para aquela estátua, na figura daqueles reinos poderosos sobre a terra, que conspiram contra ele, porque tem uma mentalidade babilônica, e o Senhor ri deles. Sabe o que o Senhor está fazendo nos céus contra toda a conspiração babilônica? Rindo deles. Verso 5, por que ele está rindo? Porque no verso 5, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Lembra o que aconteceu em Gênesis 11? Eles foram confundidos. Verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus está falando, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sabe por que Jerusalém é alvo de tantas sanções da ONU e uma terra tão disputada? Porque é o lugar onde o trono de Deus será estabelecido. E o anticristo sabe disso. Não é uma questão política. É uma questão de domínio. É uma disputa. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Hebreus capítulo 12, não precisa abrir, verso 25 ao 28, fala sobre um reino inabalável, que abalará tudo que é abalável. O reino de Deus é um reino inabalável. Então, para a gente concluir, gente, amarra isso, vamos amarrar isso. Os reinos do mundo dominando sobre as nações, com mentalidade babilônica. Mais uma pedra é atirada nos pés dessa estátua, que é esse último reino. E toda a estátua cai. E essa pedra, que é o reino de Deus, gente, se transforma em uma grande montanha, para onde muitas nações se dirigem, para serem corrigidas pelo Senhor. É o meu santo monte estabelecido em Sião. Para concluir, gente, o que eu estou querendo dizer é: o Senhor está voltando. E tudo aquilo que nós não temos capacidade humana para resolvermos, Ele vai resolver. Esse modelo babilônico de nações vai cair. Mas não somos nós que vamos derrubar. Nós não confrontamos a Babilônia, viu? Nós não derrubamos a Babilônia. Quem derruba a Babilônia é o Senhor. Por isso que em Apocalipse nós vemos, caiu a grande meretriz, caiu a Babilônia. Porque Jesus, o seu reino está vindo.
E a nossa missão? A nossa missão é pregar o Evangelho do Reino a todas as nações. Não todas as pessoas de uma nação, mas um remanescente de uma nação precisa ouvir o Evangelho do Reino. Se um remanescente do Brasil ouvir o Evangelho do Reino foi pregado no Brasil. Se um remanescente da Índia ouvir o Evangelho do Reino chegou na Índia. Se um remanescente da China ouvir o Evangelho do Reino, o Evangelho chegou na China. E quando isso acontecer, o Senhor vem e estabelece o seu reino. E o seu reino fará cair todos os reinos e os reis da terra que se opõem a ele. Acabará a maldade, acabará a violência, acabará a tristeza, a injustiça. Nós não mais veremos pessoas tendo que pegar a sua comida num caminhão de lixo, por causa de um homem que quer sustentar o poder. Esse é o projeto que Deus está te chamando para fazer parte. Ele está dizendo para você: seja fiel hoje, porque o meu reino está vindo sobre toda a terra. Tenha ele como um grão de mostarda, manifeste ele como uma semente. O Senhor está nos confiando sementes, talentos. Temos que ser fiel hoje. Não vamos resolver os problemas das nações, mas Ele vai resolver. Por isso que o nosso Evangelho é um Evangelho de esperança. Por isso que nós não estamos correndo em vão. Por isso que no Senhor o nosso esforço não é em vão. Ainda que a nossa expectativa não seja atendida, nós sempre queremos mais, nós sempre queremos ver o melhor, mas ainda que nós não consigamos atingir o padrão que talvez nós mesmos temos, nada que nós fazemos no Senhor é em vão, porque o reino dele está vindo sobre a terra. Porque todo joelho se dobrará, porque toda língua confessará. Todos os povos o verão e se lamentarão. Esse é o nosso Deus, esse é o seu propósito. E Ele nos participa disso. E Ele nos confia esse reino, essa autoridade, esse poder. Sabe? Haverá justiça sobre a terra. Não haverá mais enfermidade. Mas hoje Ele já nos confia a autoridade para anteciparmos uma realidade. Então nós podemos orar pelos enfermos e vê-los curados, porque no reino de Deus não haverá enfermos. Por isso nós podemos nos posicionar contra toda injustiça, porque o reino de Deus é justo. As nações da terra são injustas. Os reis dos povos são injustos, mas o reino de Deus é um reino de justiça. É esse reino que está vindo sobre a terra.
Esse reino que um dia foi um grão de mostarda, mas está se tornando uma grande árvore, que trará segurança, fruto, sombra, descanso. Pai, eu oro hoje, vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Atinja-nos hoje com uma revelação, abra os olhos do nosso entendimento, desperta o nosso homem interior, faz-nos enxergar o que nós não conseguimos. Nós levamos cativo todo pensamento desse lugar à obediência de Cristo, porque declaramos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Por isso oramos que sejam destruídas as nossas fortalezas, os nossos sofismas, que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, ao reino de Deus. Dá-nos uma revelação hoje. Abre os nossos olhos hoje. Desperta o homem espiritual dentro de nós. Dá-nos visões. Dá-nos visões. Pessoas vão ter visões no nosso meio. Mostra-nos o teu reino. Que as crianças tenham visões. Liberamos visões. Que as crianças profetizem sobre esse reino. Que os jovens tenham visões. Que os velhos sonhem. Atinja-nos agora com a eternidade. Que venha a nós a eternidade agora.